Chegou o momento de você conhecer os 9 tipos de personalidades dentro da ferramenta do Enneagrama. Vou te explicar todos eles de uma forma totalmente prática e adaptada para o teu dia a dia. O primeiro grupo de personalidades são os emocionais. São os tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. O tipo 2, ele acaba sendo um emocional para fora. Então ele vai ter uma facilidade muito boa em perceber o que os outros estão sentindo e rapidamente ele vai ser uma pessoa que vai ajudar o outro. Esse padrão de comportamento, a gente começa a chamar ele de o prestativo. Ele sempre está olhando as oportunidades de poder ajudar, de poder servir e ser aquele braço direito que todo mundo gosta. Qual que é o ponto cego? Por focar tanto no outro, ele acaba esquecendo das próprias dificuldades, necessidades. Fica muito difícil de falar não e também de pedir ajuda. O segundo padrão de comportamento é o tipo 4, que ele acaba sendo um emocional para dentro. Isso faz com que ele busque querer entender tudo que ele está sentindo. Então, eles são emocionalmente muito instáveis, tanto na parte alta quanto na parte baixa. Toda essa dança, essa parte, um dia tá bem, outro dia tá muito mal, é como se fosse um romance ali. E aí a gente dá o nome de o romântico. Eles têm ótimas características de criatividade, vivem uma vida muito intensa e sempre estão buscando querer a sua identidade no mundo. Quais são os seus pontos cegos? É exatamente a questão de quando eles estão em baixa. Toda essa melancolia, essa estratégia do Dodói acaba fazendo eles entrarem pouco em ação e resolver os seus próprios problemas. O terceiro tipo dentro dos emocionais é o tipo 3. Ele também é um emocional, só que ele é um emocional reprimido. Então ele acaba abandonando esse centro de inteligência e ele vai ser ou um pouco mais ativo ou um pouco mais teórico. Como assim? É uma pessoa que é muito mais voltada para resultados, performance, vitórias, conquistas. E aí dá o nome dele de o bem-sucedido. Quais são os seus pontos cegos? Exatamente por estar olhando só para isso, ele acaba sendo emocionalmente frio, distante e até cobrando além do que as pessoas realmente podem entregar. Indo agora para outro centro de inteligência, a gente vai falar dos teóricos, que são os tipos 5, 6 e 7. O tipo 5, ele é um teórico para dentro. Então ele vai pegar tudo que ele tem de informação, tudo que ele tem de dados, estatísticas, planilhas, para poder jogar para a cabeça dele. Você percebe que é como se fosse aquela pessoa um pouquinho mais nerd. E é assim que eles gostam realmente de ser vistos, como estudiosos, como pessoas observadoras. E é esse o nome do eneatipo que a gente dá para o tipo 5. Quais são suas qualidades? São ótimas pessoas para poder administrar crises, porque como eles são muito na dele, muito calmos, eles têm uma facilidade de não ficar nem eufóricos e nem ficar impulsivo na hora de tomar uma decisão. Ele sempre está querendo ali mais informações para depois ele agir. Pontos cegos é exatamente isso em excesso. Então ele sempre vai querer racionalizar até os próprios sentimentos, e a gente sabe que não dá para fazer isso com as nossas emoções, e também vão ser um pouquinho distantes e lentos para poder tomar uma decisão quando ele quer isso em excesso, que é o que? Compreender mais as coisas. O segundo mental do Enneagrama é o tipo 7, e aí ele acaba sendo um mental para fora. Tudo isso de ideias, novidades, acontecimentos, ele quer viver. Então vão ser muito versáteis, vão saber lidar muito bem com o improviso e sempre vão querer a parte nova de todas as coisas. De todos os 9 tipos, eles são os mais otimistas. Quais são os seus pontos cegos? Exatamente por estar olhando para a primeira etapa, quando vem uma ideia de disciplina ou persistência, ele acaba abandonando isso e partindo para uma coisa nova que vai dar mais prazer. E o terceiro mental do Enneagrama é o tipo 6, que ele acaba sendo um teórico, só que reprimido. Então ele abandona isso para ser um pouco mais emocional ou ser um pouco mais ativo. Como é que funciona isso na prática? Por ele abandonar essa parte lógica das coisas, isso acaba trazendo muitas informações para a cabeça dele. Como ele não dá conta de processar tudo isso, acaba gerando uma ansiedade, uma atitude desconfiada das coisas e muito pé atrás com tudo. Aí a gente dá o nome de o questionador. Ele sempre vai querer ter uma dúvida ali por detrás e é uma pessoa mega desconfiada. Quais são os seus pontos cegos? Exatamente por estar olhando ali só para a dúvida
ele acaba sendo uma pessoa um pouco mais insegura dos 9 tipos, que é a todo momento diminuir o risco. E a gente sabe que a nossa vida vai ter alguns momentos que a gente vai ter que arriscar caso a gente queira algo a mais. E para poder fechar, os nossos ativos, que é o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1. O tipo 8, ele é um ativo mais para fora. Então você percebe até em algumas personalidades, como Donald Trump, Datena, posso trazer isso também dos outros tipos, que é o quê? Aquela pessoa mais do ímpeto. Você percebe que essa parte mais superior do corpo, ela é mais preenchida, ela tem mais energia, porque o padrão de comportamento dessa pessoa é literalmente esse excesso de força. São super práticos, diretos, vão direto ao ponto, e eles gostam de resolver tudo na base da força. Quais são os seus pontos cegos? Exatamente por estar olhando só para esse padrão de comportamento, se tornam pessoas insensíveis. Vai acabar passando ali por cima das pessoas como se fosse um trator e às vezes ele dá até uma ré ali para poder ver o extrato. O segundo ativo dentro do enneagrama é o tipo 1, que ele acaba sendo um ativo só que para dentro. Ele vai ser muito autocrítico, sempre vai querer buscar o jeito certo de se fazer as coisas, e para ele ou tem o jeito correto ou tem o jeito errado. Então ele se apega a um único jeito de se fazer as coisas, como se fosse uma dicotomia 8 ou 80. Todo esse detalhe em querer fazer melhor, foco na tarefa, foco na disciplina, dá o nome deles de o perfeccionista dentro do Enneagrama. Quais são os seus pontos cegos? Exatamente por estar olhando o único jeito de se fazer as coisas, ele acaba se tornando pessoas um pouco mais inflexíveis e dificuldade em ouvir opiniões externas. E para completar, o nosso último ativo dentro do Enneagrama é o tipo 9, que ele é um ativo, porém reprimido. Então ele acaba abandonando isso para poder ser o quê? Um pouco mais teórico ou um pouco mais emocional. De todos os 9 tipos, é a pessoa mais fácil de se lidar, sempre na paz, sempre tranquilo, sempre harmônico. Então é uma pessoa que você percebe uma facilidade muito boa em você conversar, em você sair com ela, em você lidar com ela no dia a dia. Quais são seus pontos cegos? Exatamente por não querer desagradar ninguém, ele abandona as próprias vontades para poder fazer a opinião de todos. Então é aquela pessoa que iria numa churrascaria mesmo sendo uma pessoa vegana. Obviamente que aqui foram só alguns comportamentos superficiais de cada um desses 9 tipos. Todos esses comportamentos é porque existe uma emoção que a gente chama de vícios emocionais que cada uma dessas 9 personalidades carrega e nos próximos vídeos a gente vai conseguir falar mais sobre isso. Gostou do vídeo? Aproveita para poder se inscrever nesse canal, comenta o que você mais curtiu, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Em breve a gente vai estar liberando uma nova lista para a próxima turma para aumentar o teu nível de inteligência emocional e uma maneira prática de você conseguir decifrar qualquer estilo de personalidade. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.